funciona o texto descritivo? Pergunta que eu recebi na aba Perguntas e Respostas. Excelente questionamento. Vou responder e vou lembrar também que, além do texto descritivo, do qual nós vamos abordar hoje, eu também tenho vídeos sobre narração e sobre dissertação, que são dois gêneros textuais que aparecem comumente nos vestibulares, concursos, Enem, etc. Então, hoje vamos falar sobre o texto descritivo e vou começar então trazendo um exemplo. O pôr do sol era uma obra de arte, o céu estava tingido de tons alaranjados e rosados, como se fosse uma tela pintada por um artista habilidoso. O sol enorme e dourado parecia descer lentamente atrás da linha do horizonte, deixando atrás dele uma trilha de luz. O ar estava quente e úmido, com um cheiro suave de sal vindo do mar. O som das ondas batendo na praia e os gritos dos passarinhos eram o único som que se ouvia. Era um momento de paz e tranquilidade, uma verdadeira obra de arte da natureza. Nós temos então aqui um texto que descreve o pôr do sol. Mas percebam que não é uma descrição objetiva. O pôr do sol ocorreu às 6h18 do domingo. Não, nós temos aqui um caráter subjetivo que traz as impressões sensoriais desse autor. Quando eu estou falando de sensorial, eu estou falando do que em figura de linguagem a gente chama de sinestesia, que é aquela mistura de sensações que envolve olfato, tato, paladar, audição, em relação a um fenômeno, como é, no caso, o pôr do sol. Percebam que nesse texto estão retratados os nossos 5 sentidos. Então, vejam só. Visão. Estava tingido de tons alaranjados. Audição. O som das ondas batendo na praia. Olfato. Um cheiro suave de sal. Tato. O ar estava quente e úmido, então ele está sentindo, né, o ar quente e úmido. E paladar, essa questão do cheiro suave de sal, né, aquele gosto de sal. Percebam também que para ele enfatizar essas sensações, ele faz uso dos adjetivos. Então, tons alaranjados e rosados, alaranjado-rosados, adjetivo, por um artista habilidoso. Habilidoso, adjetivo. Esses detalhes, esse uso de adjetivos deixa a descrição mais rica, mais envolvente. Como funciona o texto descritivo? Essa é a parte 2. Na parte 1, nós lemos um texto descritivo, falamos um pouco sobre suas características e agora vamos dar continuidade ao assunto. Eu recomendo que, se você está chegando por aqui agora, assista ao primeiro vídeo, senão você não vai compreender globalmente o assunto. Resumidamente, na parte 1 desse vídeo, nós apresentamos um texto descritivo no qual o autor descreve o pôr do sol, mas não de uma maneira objetiva. O que seria uma maneira objetiva? O pôr do sol na cidade de Ubatuba, no dia 1º de fevereiro de 2023, aconteceu às 18h18. Objetivamente, não. Ele traz toda uma impressão sensorial, faz uso da sinestesia, que é uma figura de linguagem que utiliza os 5 sentidos para descrever. Então, é um texto mais literário, nesse caso, da descrição desse texto. Porque nós vamos ver o texto descritivo, ele pode ser objetivo também. E dissemos que, para a gente ter um texto descritivo bastante rico, detalhado, bem elaborado, podemos fazer uso dos adjetivos. Mas continuando, o que o texto descritivo pode descrever? Pessoas, paisagens, ambientes, animais, objetos, sensações, acontecimentos. Basicamente tudo. Ele é objetivo ou subjetivo? Ele pode ser ambos, ou seja, quando ele é objetivo, ele é mais neutro, quando ele é mais subjetivo, ele é mais pessoal. E pode ser ainda sensorial, trazer então essa figura de linguagem e sinestesia, que é o caso desse texto que nós apresentamos na parte 1. Imagine você que nós temos um fugitivo da polícia e a polícia pede para uma de suas vítimas um retrato falado. Então, o retrato falado, a vítima vai ter que descrever de forma muito objetiva.
para que a mensagem seja compreendida. Onde o texto descritivo pode aparecer? Em reportagens, em biografias, em relatos, em anúncios, como eu disse, nesse caso aí do retrato falado. Então, vejam, ele é muito abrangente também. Então, lembre-se, o texto descritivo, ele tem por objetivo descrever pessoas, lugares, animais, situações, etc. Enquanto o texto narrativo, ele tem a função de narrar, de contar uma história, um fato, e o texto dissertativo de apresentar uma informação, apenas isso se for expositivo, ou argumentar, mostrar pontos de vista se for argumentativo.